Oi pessoal, meu nome é Helena Fragomeni, eu sou diretora da Asterisco Soluções Educacionais e hoje eu vou abordar o tema Learn on Demand, da aprendizagem em tempo real. Muito se fala hoje sobre as técnicas para retenção do conteúdo. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, sobre os estudos de Ebbinghaus, um psicólogo alemão que iniciou as primeiras investigações sobre a memória. Ele criou uma teoria sobre a curva do esquecimento e de como a informação é apagada da nossa memória com o tempo, se a gente não fizer nenhum tipo de ação para retê-la. E que, como solução, é necessária a repetição e o questionamento dessa informação no intervalo de tempo, o que faz com que seja necessário um esforço contínuo durante um certo prazo para a retenção dessa informação. E por conta disso, muitas das soluções educacionais são desenhadas com esse objetivo, da gente estar sempre acessando, através de um microlearning, por exemplo, um determinado conteúdo, até ele se formar como um conhecimento. Tudo isso é muito válido, e é por aí mesmo, se a gente entender que é esse o propósito. Só que hoje eu quero ir aqui numa direção contrária disso tudo. Eu quero chamar a atenção para um conteúdo que ele pode ser aprendido, consumido e descartado praticamente em tempo real. Já vou explicar melhor isso para vocês e entrar no que a gente chama de Learn on Demand. Hoje existe uma disputa voraz pela atenção, pelo engajamento, pela energia e pelo esforço de um aluno para absorver um determinado assunto. Só que é tanto conteúdo que até os alunos que têm mais garra e determinação ficam frustrados, porque eles acabam não tendo o tempo de dedicação que gostariam e que precisariam para realmente conseguir assimilar algo, para conseguir essa maestria. Alguém já se sentiu assim? Frustrado de querer começar alguma coisa que começou, parou e que ficou pela metade? Um curso de inglês, por exemplo? Eu, por exemplo, nas minhas metas de final de ano, pensei tanto em colocar para aprender um novo instrumento quanto para retomar o meu espanhol. Mas eu sei que ambos eles precisam de dedicação em tempo sequencial. Então eu fiz um balanço de todas as coisas que eu queria fazer esse ano. E aí essas duas atividades elas não entraram nas minhas metas. Sabe por quê? Porque eu sabia que se eu começasse e que não andasse com elas, isso só me causaria frustração. Porque quando eu resolvi que eu realmente quero mesmo fazer, eu vou precisar me planejar para ter esse tempo, para esse aprendizado que é mais de longo prazo. Para um aprendizado de longo prazo ocorrer, é necessário, antes de tudo, desejo, determinação, foco e dedicação. E dedicação, gente, envolve tempo. Então, as nossas escolhas de no que eu me dedico ou no que eu me aprofundo são escolhas preciosas. A gente precisa, mais do que nunca, de um esforço sobre-humano para focar. Eu tenho um amigo que ele foi um diretor de uma multinacional e que hoje já está aposentado. E ele questionou o uso dos coaches pelos novos executivos para conseguir focar e ajudar em tomadas de decisões. E aí ele me disse, se não é essa a função de um executivo, então me diga qual é. Em certo aspecto, sim, ele tem razão, no sentido de que o papel do executivo é o de dar direção. Mas a gente não pode deixar de ver o cenário atual em que esses executivos se encontram. Se antes a gente tinha 5 graduações, engenharia, direito, medicina, pedagogia e psicologia, hoje o número de possíveis graduações a gente nem saberia sequer elencar. Se haviam 20 empresas no país, hoje a atuação é global. O cenário é num grau de diferença que a capacidade de foco se torna uma habilidade crucial. E como é difícil focar com o grau de distração que a gente tem hoje em dia. Eu dei aqui esse exemplo dos executivos, mas isso se aplica para todo mundo. E é dentro desse contexto que eu quero trazer essa abordagem do Learn on Demand, que nada mais é do que aprenda conforme a demanda e no momento que você precisar. A gente precisa distinguir o que é conteúdo que precisa de assimilação e prática do conteúdo que pode ser efêmero. A gente que trabalha com educação corporativa, e aqui eu coloco não só a gente da Asterisco, mas todos os profissionais de RH e de treinamento de desenvolvimento humano, a gente tem um papel crucial na motivação desses profissionais. E com o treinamento você pode tanto afogar ele de conteúdo ou estruturar o conteúdo de uma forma que dê a esse profissional o material que ele precisa para apoiar as suas atividades no dia a dia. A gente pode estruturar o conteúdo de forma que ele use esse material para aprender no momento que ele tiver uma questão a ser resolvida. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo.
Um dos nossos clientes mudou o sistema de gestão dele, o ERP. Ele migrou para o SAP. Ou seja, se antes os funcionários cadastravam todas as informações da empresa de uma forma, agora eles vão precisar fazer de outra forma. Tem todo um processo aí de gestão de mudança e de combate à resistência, porque você vai precisar tirar essas pessoas de uma zona de conforto. São milhares e milhares de rotinas que agora as pessoas vão precisar fazer de uma forma diferente. E o que a gente fez foi, nós criamos as partes conceituais e quebramos todos os procedimentos em mini tutoriais de fácil acesso, disponibilizados 24/7 e indexados de acordo com as questões que precisavam ser resolvidas. Por exemplo, como cadastrar um novo funcionário no SAP? Vamos supor que, eventualmente, uma pessoa faz isso uma vez ao ano. Então, quando ela precisar, ela vai lá, pega o tutorial de menos de 3 minutinhos, segue e faz a sua atividade e descarta da memória dela o procedimento. Então, o que a gente criou foi uma base de dados de how to, de como fazer. Precisando, você vai lá e acessa. É a linha do que o YouTube faz muito bem. Ele não é à toa chamado do grande manual do mundo. E o Google, o grande oráculo. A gente precisa aprender com eles. Não é assim que a gente faz, informalmente, quando a gente precisa aprender alguma coisa? Então, por que a gente não traz esse conceito para o treinamento formal também? De uma coisa que dá tão certo. E o reconhecimento vem. O RH veio com uma devolutiva nesse projeto muito positivo, dizendo que eles foram super elogiados pelos funcionários. E isso é muito legal. E é bom para todo mundo. Para o RH, que é reconhecido, para o aluno, que é ajudado, e até para a gente da Asterisco, para a minha equipe. Todos passam a trabalhar por um propósito. Ao invés de afogar os profissionais das empresas com treinamentos enormes, com coisas que eles nunca vão memorizar, a gente passa a dar para eles ferramentas para que eles possam aprender a qualquer momento, a partir de uma necessidade e dentro do dia a dia de trabalho, e não num momento único de treinamento, num evento de treinamento. Treinamento tem que deixar de ser evento. Ele tem que estar intrínseco no dia a dia das pessoas, se bobear de uma forma tão transparente que ele nem sequer se dá conta de que está sendo capacitado. A capacitação de alguém hoje ela pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro dos produtos. Quando a gente abre um app e as 3 primeiras telas é um tutorial, isso é parte de uma capacitação para a utilização daquele produto, por exemplo. E a gente vê esses exemplos o tempo todo e em todos os lugares, desse microlearning. Por isso que quando a gente pensa nas nossas estratégias, a gente não fecha em uma mídia, mas a gente usa o que for adequado para o que a gente entende que instrucionalmente é o melhor caminho. Pode ser e-learning, videoaula, infográfico, radionovela, game, apostila, VR, qualquer coisa. Esse é um trecho do relatório da Deloitte que saiu em 2017 sobre as tendências do RH e que mostra a trajetória do e-learning ao digital learning. É bom a gente parar para analisar e entender as tendências e vislumbrar o que precisa ser feito. Temos aqui uma trajetória de 20 anos. Tudo começou com a disponibilização de catálogos de cursos no modelo de autoestudo que eram disponibilizados em plataformas online, nos LMS, cursos soltos. Depois, veio uma tendência que foi o desenvolvimento de trilhas de conhecimento, por cargo, por carreira. A pessoa num determinado cargo, ela tem que passar por X cursos. As plataformas elas já ficaram mais voltadas para a criação de comunidade, redes sociais, de colaboração. Agora, a gente está num momento de transição entre esse modelo de aprendizado contínuo e do digital learning. E é aqui que entra o tópico que eu estou abordando, que é o Learn on Demand, ou seja, aprenda na hora que precisar. Quem olha para esse gráfico e ainda não tem uma plataforma de catálogos, pode ficar meio assustado e pensar, nossa, minha empresa está 20 anos atrasada, e ver o senso de urgência em montar. Por outro lado, se antigamente criar uma plataforma dessa tinha um custo enorme, uma implantação super difícil e um desenvolvimento que levava meses, hoje é possível colocar uma plataforma online na nuvem da noite para o dia e é um custo super baixo. Hoje está tudo na nuvem, tudo é SaaS. A Asterisco, por exemplo, pode espelhar para a sua empresa uma plataforma com a sua identidade visual personalizada com o seu logo, no modelo de plano de assinatura com mais de 100 cursos de prateleira, em 3 dias para você. Menos que isso até, que nem o Netflix. Você passa a ter um catálogo de cursos com um plano de assinatura.
custo de ser um precursor com novas tecnologias, ele pode ser baixo ou alto. Você precisa entender qual é a linha que a sua empresa tá e avaliar o custo-benefício de cada ação. Aqui não tem certo e errado. Mas o fato é que surgiram e surgem a todo momento novos suportes e formas de transmissão de conteúdo, de interação com os conteúdos. Lá em 94 foi a disseminação do uso da internet, da transmissão de multimídia, da gravação de vídeos, e veio vindo a possibilidade da gestão à distância desses alunos. E hoje em dia, novos suportes, eles não param de chegar. Tem aí a realidade virtual, enfim, qualquer que seja o suporte, sempre que ele entra como uma nova opção, as pessoas não sabem muito bem como utilizar essas ferramentas em seu potencial. Quando a gente está acostumado com o uso de uma mídia e passa para uma outra, a grande tendência é replicar a forma como era feita anteriormente, só mudando o suporte. Isso aconteceu do teatro para a televisão, do livro para o computador. E só com o tempo é que a gente vai entendendo como aquele novo suporte pode ser melhor aproveitado. E os paradigmas aí sim vão sendo quebrados. Quantas telas de computador vocês não viram? Imagem com livros de páginas virando. O mesmo acontece no online com as videoaulas, por exemplo. Aulas presenciais gravadas na íntegra. A questão é, em vídeo você não tem a mesma paciência que no presencial. O tipo de interação é diferente. Parece que o tempo corre de forma diferente. Os alunos estão cada vez mais impacientes, imediatistas, com a capacidade de concentração mais baixa. E essa é uma realidade. A gente precisa trabalhar com esses requisitos e com o entendimento do persona, com o entendimento do nosso público-alvo. No online é possível quebrar as aulas em mini trechos de 3 a 5 minutos. É possível picotar e aprender quando você quiser. E ainda melhor, quando você precisar. Todo mundo que está envolvido no planejamento e na criação de programas educacionais, a gente precisa fazer uma análise crítica do conteúdo dos programas para entender: o que é conteúdo que é para formação de pensamento crítico, para a criação de uma linha de raciocínio, de análise ou de poder de síntese. E 2, o que é uma coisa mais operacional, que você pode aprender na hora que vai fazer e depois descartar essa informação. Isso, descartar. Essa palavra é forte, né? Quer dizer que eu aprendi para esquecer depois. E sim, e tudo bem, porque eu já fiz o que eu precisava fazer com aquela informação aprendida naquele momento. Nossa memória de curto prazo, ela é efêmera, ela morre em pouquíssimo tempo. Isso é um fato. A gente precisa abrir espaço para o novo. Então, em determinado momento, sim, a gente precisa descartar certas informações. A gente já aprende e descarta informação no dia a dia e nem percebe. Quer ver um exemplo? Uma vez eu perguntei a uma pessoa como ela tinha chegado em um determinado local. Você veio pela rua X ou pela rua Y? E a moça me respondeu: eu não sei, eu vim por onde o Waze me mandou. E para mim, esse é um exemplo incrível de um aprendizado em tempo real. Você aprende a chegar num local na hora que precisa ir. E ponto. E não tem como lutar contra isso. A gente simplesmente precisa se adaptar. E já dizia Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E o ser humano é bom nisso, a gente se adapta bem. Um pensamento que traz questionamento é se as pessoas estão ficando cada vez mais rasas, sem uma capacidade crítica e reflexiva. Existe uma questão de modelagem das conexões cerebrais e de não deixar o cérebro ficar preguiçoso. E é claro que isso precisa ser visto. Mas a questão é, onde e quando? De quem é esse papel? Porque certamente não é do Waze. Os cérebros dos taxistas de Londres, por exemplo, já foram alvos de estudos da UCL, que é a University College of London. Porque para ser taxista, era preciso fazer uma prova onde eles precisavam decorar as ruas antes de tirar uma licença e descrever um trajeto de ponta a ponta. Esses estudos, eles mostraram um aumento na parte cerebral relacionada à memória e à orientação espacial deles. Você vê, para ter essa função era necessário muito estudo. E hoje a tecnologia tirou esse diferencial competitivo deles. E que qualquer um pode ser motorista. Isso é um exemplo claro de como a tecnologia está tirando não mais o diferencial competitivo só de atividades robóticas, como um cobrador de estacionamento, mas também de atividades que requeriam estudo. E aí, a inteligência artificial, então, essa vem potencializando exponencialmente ainda mais essa questão.
o que faz com que a gente fique atento e crie esse senso de urgência de repensar quais são as habilidades necessárias de capacitação dos profissionais do futuro. Bom, mas vamos voltar aqui à nossa realidade e ao nosso contexto. O que eu busco aqui é o mindset do RH ser visto como um facilitador da aprendizagem, como um parceiro dos funcionários no alcance do seu autodesenvolvimento. Ele está lá para ajudar, para apoiar, para fazer com que o dia a dia dos seus colaboradores seja menos estressante, que seja mais leve. E aí, a minha pergunta é: a gente está ajudando esses profissionais a terem foco? A gente está fazendo essa curadoria do conteúdo de forma criteriosa do que entra em qual mídia e de que forma? Esse questionamento será que isso precisa mesmo ser retido? Ou será que esse conteúdo pode ser disponibilizado para um aprendizado efêmero? Muito tempo se investe na execução dos conteúdos e pouco na reflexão do que se vai construir. A minha missão aqui é trazer você também para essa reflexão e finalizar quase que com um apelo. Avalie criteriosamente o que seu aluno realmente necessita reter em sua memória. Ainda tem muito espaço e muita oportunidade para explorar o Learn on Demand. E pode ter certeza, você terá muita gente te agradecendo por isso.